ponto mais alto é aqui. Você que groova e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit, aprendi aquele assunto. Dando sequência ao nosso projeto Arrasar no Enem, selecionei uma segunda questão, onde trata-se de um tema que o Enem vem cobrando recentemente, não vou dizer com certa frequência, mas sempre aparece numa questão. O que seria isso? A interpretação de gráficos. Quais gráficos, professor? O gráfico da posição em função do tempo para os diversos tipos de movimento. Aí você vai lembrar de uma coisa. Quando você está estudando movimento, existem dois movimentos que requerem uma atenção especial. Vocês vão lembrar que tem o movimento retilíneo e uniforme, cuja característica é o vetor velocidade sendo constante. Como assim? É aquele momento que você está no seu carro, na sua moto, e o velocímetro vai indicando o mesmo valor para a velocidade. Porém, existem situações em que você tem que acionar o sistema de frenagem, ou você tem que acionar o acelerador. Isso indica que o vetor velocidade naquele momento, ele é variável. E se ele for variável com a aceleração constante, então nós teremos um movimento chamado de retilíneo uniformemente variado. A dica para vocês é a seguinte: o gráfico do movimento retilíneo e uniforme da posição em função do tempo é uma reta inclinada que representaria uma função do primeiro grau. Até porque, pessoal, vocês vão lembrar disso aqui, ó, S igual a SO mais VT, onde nós temos posição inicial, velocidade e tempo. Então aqui nós temos um gráfico que representa o movimento retilíneo e uniforme. Se você quer trabalhar com o gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado, o nosso gráfico ele vai seguir a função do segundo grau. Por que isso acontece, professor? Porque a função horária, ela já passa a ter esse caráter. E aí você tem a variável tempo elevada ao quadrado. A característica do gráfico da função do segundo grau é justamente não ser uma reta inclinada, e sim uma parábola, onde essa parábola ela tem uma concavidade voltada para cima, caso o movimento ele seja acelerado, e uma concavidade voltada para baixo, caso esse movimento seja retardado. Mas professor, como que eu vou lembrar que o movimento é acelerado? A velocidade ela vai aumentando com o passar do tempo. Retardado, essa velocidade vai diminuindo. Então, de acordo com a questão, nós temos o seguinte: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Pessoal, se liga nessa primeira etapa. Ela parte do repouso com aceleração constante. Então, se ele parte em repouso com aceleração constante, você vai lembrar que o movimento dele é um MRUV. Logo, o seu gráfico tem que ser algo que represente uma curva. Logo, você vai eliminar as alternativas B e E, que no primeiro trecho, como você pode observar, eles apresentam uma reta inclinada, caracterizando o que seria um movimento retilíneo e uniforme. Então, para vocês acompanharem essa resolução bacana, eu vou mostrar para vocês essa construção do gráfico. Então, nós temos a posição em função do tempo. Isso aqui foi dividido em 3 partes iguais. Na primeira etapa, você parte do repouso com aceleração constante. Então, você está aumentando a sua velocidade. Por isso, nós eliminamos as duas alternativas, a letra B e a letra E, que não apresentava essa curva. Acompanha comigo. Após essa primeira etapa, mantenha a velocidade constante por 1/3.
E na terceira etapa, reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então, o fato de manter a velocidade constante indica que nós teremos um movimento retilíneo e uniforme. Então, o gráfico, de acordo com o que eu mostrei para vocês anteriormente, tem que ser uma reta crescente. Observando esse detalhe, você já consegue eliminar a letra A e a letra D, ficando então como alternativa correta o que nós temos na letra C. E para fechar a brincadeira, quando cita que ele vai desacelerar, então a concavidade da nossa curva agora ela é para baixo, mas o fato de dizer que ele vai parar não significa dizer que ele tem que voltar para a posição inicial. Então você vai colocar essa observação aí na letra C, pessoal. MRUV, MRU, e aqui você vai colocar MRUV. Lembrar que na primeira etapa é acelerado, aqui velocidade constante, e aqui é aquele momento em que aciona o pedal de freio. Então, fica a dica para vocês. Eu posso pegar um texto e a partir desse texto, simplesmente transformá-lo em um gráfico. Isso o Enem tem cobrado em algumas das suas provas. Então fica a dica, estudar os gráficos associados aos movimentos. Valeu, turma! Não vou me dar mal, pois estou vacinado, simulado mensal, pro Enem tô preparado.